A liderança nazista iniciou o planejamento para uma guerra na Europa a partir do dia em que chegou ao poder, no final de janeiro de 1933. Tal guerra e política genocida ficaram inextricavelmente unidas, daí por diante, em um mar de sangue e horror que marcaria a história como nunca antes visto. Esta guerra foi o maior e mais destrutivo conflito da história da humanidade. Adolf Hitler e o regime nazista buscavam criar um novo e vasto império no leste europeu, através da eliminação das populações lá existentes, criando assim um espaço vital para colocar os alemães. O objetivo nazista de fortalecer a raça superior germânica levou à perseguição e assassinato de milhões de judeus e de vários outros grupos considerados inferiores. 1939. A Alemanha deu início à Segunda Guerra Mundial ao invadir a Polônia, no dia 1º de setembro de 1939. No dia 3 de setembro daquele mesmo ano, a Inglaterra e a França responderam à agressão, com as declarações de guerra aos alemães. Em um mês, a Polônia foi derrotada pela combinação das forças alemãs e soviéticas e teve seu território dividido entre a Alemanha nazista e a União Soviética. 1940. A relativa calmaria que ocorreu logo após a derrota da Polônia terminou no dia 9 de abril de 1940, quando as forças alemãs invadiram a Noruega e a Dinamarca. Em 10 de maio daquele mesmo ano, a Alemanha iniciou uma série de ataques contra a Europa Ocidental, invadindo os Países Baixos, Bélgica e Luxemburgo, que haviam assumido uma postura de neutralidade, e também ocuparam a França em 22 de junho de 1940. Franceses colaboracionistas assinaram um tratado de cessar-fogo com a Alemanha, autorizando este último país a ocupar a parte norte da França, bem como a costa mediterrânea, e criando um regime pró-nazista no sul daquele país, com sede na cidade de Vichy. Encorajada pela Alemanha em junho de 1940, a União Soviética ocupou os países bálticos, Lituânia, Letônia e Estônia, anexando-os formalmente à URSS. A Itália, como parte do eixo, países aliados à Alemanha, aderiu à guerra em 10 de junho de 1940. Entre 10 de junho e 31 de outubro de 1940, os nazistas levaram a cabo uma intensa batalha aérea contra a Inglaterra, conhecida como a Batalha da Inglaterra, no fim da qual foram derrotados. 1941. Após garantir sua posição na região dos Balcãs, através da invasão da Iugoslávia e da Grécia em 6 de abril de 1941, os alemães e seus aliados invadiram a União Soviética em 22 de junho de 1941, em uma violação direta aos termos do Pacto de Não Agressão Germano-Soviético. Em junho e julho de 1941, os alemães também ocuparam os estados bálticos. O chefe de Estado soviético, Joseph Stalin, opôs-se à Alemanha nazista e seus parceiros do eixo, tornando-se, a partir daquele momento, um importante líder das forças aliadas. Durante o verão e outono de 1941, as tropas alemãs avançaram sobre o território soviético, mas a forte resistência oferecida pelo Exército Vermelho impediu que capturassem as cidades-chaves de Leningrado e Moscou. Em 6 de dezembro de 1941, as tropas soviéticas contra-atacaram, fazendo com que as forças alemãs saíssem definitivamente dos arredores de Moscou. O Japão, país membro do eixo, bombardeou Pearl Harbor, fazendo com que os Estados Unidos imediatamente declarassem guerra ao Japão. Em 11 de dezembro, a Alemanha e a Itália declararam guerra aos Estados Unidos.
fazendo assim o conflito militar se ampliar ao redor dos continentes. Um dia depois, em 7 de dezembro de 1941, o Japão, país membro do eixo, bombardeou Pearl Harbor, fazendo com que os Estados Unidos imediatamente declarassem guerra ao Japão. Em 11 de dezembro, a Alemanha e a Itália declararam guerra aos Estados Unidos. Entre 1933 e 1945, a Alemanha nazista construiu mais de 40 mil campos de extermínio e aprisionamento, além de outros centros de carceragem. As construções foram levantadas com distintas finalidades, entre elas a de servirem como campos para trabalho escravo, campos para detenção de pessoas vistas como inimigas dos estados e também como centros de extermínio em massa. O número total de instalações é baseado em pesquisas, ainda em andamento, que se baseiam em relatórios dos próprios perpetradores. Desde sua ascensão ao poder em 1933, o regime nazista construiu uma série de centros de detenção destinados ao encarceramento e à eliminação dos chamados inimigos do Estado. A maioria dos prisioneiros nos primeiros campos de concentração era formada por alemães de ideologia comunista ou social-democrata, ciganos da etnia romani, testemunhas de Jeová, homossexuais e outros acusados de exibirem comportamento antissocial ou fora dos padrões sociais. Aquelas instalações eram chamadas de campo de concentração, porque nelas os detentos ficavam fisicamente concentrados em uma única localidade. Após a Alemanha haver anexado a Áustria em março de 1938, os nazistas passaram a prender e encarcerar judeus alemães e austríacos no campo de concentração localizados dentro do território alemão, Dachau, Buchenwald e Sachsenhausen. Logo após o violento massacre da Kristallnacht, Noite dos Cristais, em novembro de 1938, os nazistas descadearam uma série de prisões em massa de judeus adultos, encarcerando-os no campos de períodos limitados. Após a invasão da Polônia, em setembro de 1939, os nazistas criaram um campo de trabalho forçado, onde centenas de milhares de prisioneiros morreram devido à exaustão, à inanição e aos maus tratos que eram submetidos. As unidades da SS faziam a segurança dos campos. Durante o período da Segunda Guerra Mundial, os sistemas de campos de concentração nazistas expandiu-se rapidamente. Em alguns dos campos médicos nazistas, usavam os prisioneiros como cobaias em suas experiências médicas. Após invadir a União Soviética em junho de 1941, os nazistas aumentaram o número de campos para prisioneiros de guerra. Então, novas instalações foram construídas dentro de complexos onde já existiam campos de concentração, como o de Auschwitz, na Polônia ocupada, o campo de Lublin. Lá foram fuzilados ou envenenados por gás. Para facilitar a execução da solução final, genocídio ou destruição em massa de judeus, os nazistas construíram campos de extermínio na Polônia, o país europeu que possui a maior população judaica em seu território. O objetivo dos campos de extermínio era o de tornar o assassinato em massa mais rápido e eficiente. Chełmno, o primeiro campo de extermínio, foi criado em dezembro de 1941 e nele judeus e ciganos romaneses foram mortos por asfixiamento, dentro de fogões com cano de escapamento que soltavam gás internamente nos veículos onde os prisioneiros estavam colocados. Em 1942, os nazistas construíram os campos de extermínio de Belzec, Sobibor
e Treblinka, para destruir a população judaica que morava na área de General Government, o nome do território ocupado pelos nazistas no interior da Polônia. Os nazistas construíram câmaras de gás locais onde eram colocados os prisioneiros e que em seguida tinham suas portas hermeticamente fechadas e seus interiores preenchidos com gases venenosos, para tornar o processo de assassinato em massa mais eficiente, rápido e menos traumático para aqueles que o executavam. Localizado dentro do complexo Auschwitz, o centro de extermínio de Birkenau possuía 4 câmaras de gás, no auge das deportações para aquele local. O número de judeus lá assassinados a cada dia era de 6.000 pessoas. Os judeus que viviam em países ocupados pelos nazistas foram os primeiros a serem deportados para o campo de trânsito, tais como o de Westerbork, Holanda, ou de Drancy, na França, e de lá eram posteriormente enviados para os centros de extermínio, localizados na Polônia ocupada. Os campos de trânsito eram geralmente a última parada dos prisioneiros. Os alemães e seus colaboradores locais assassinaram mais de 13 milhões de judeus. Apenas uma ínfima parte dos prisioneiros levados para os campos conseguiu sobreviver. Well, that's during our reason. It's almost impossible because here they were starving and start shooting everything. Durante a Segunda Guerra Mundial, vários médicos alemães realizaram experiências desumanas, cruéis e muitas vezes mortais em milhares de prisioneiros do campo de concentração. Essas experiências médicas e morais, realizadas durante o Terceiro Reich, podem ser divididas em 3 categorias. A primeira consiste em experiências que tinham por finalidade facilitar a sobrevivência dos militares do eixo. Em Dachau, médicos da Força Aérea Alemã e da Instituição Experimental Alemã da Aviação realizaram experimentos sobre as reações a alta altitude, usando câmeras de baixa presurização para determinar a altitude máxima da qual as equipes de aeronaves danificadas poderiam saltar de paraquedas em segurança. Os cientistas alemães também realizaram experiências de congelamento, utilizando os prisioneiros como cobaias para descobrir um método eficaz de tratamento para a hipotermia. Também os utilizaram para testar vários métodos de transformação de água marinha em água potável. A segunda categoria de experiências tinham por objetivo desenvolver e testar medicamentos, bem como métodos de tratamento para ferimentos e enfermidades, que os militares e a equipe de ocupação alemã encontravam no campo. Nos campos de concentração, cientistas testaram agentes imunizantes e soros para prevenir e tratar doenças contagiosas, como a malária, o tifo, a tuberculose, a febre tifoide, a febre amarela e a hepatite infecciosa, inoculando os prisioneiros com tais doenças. A terceira categoria de experiências médicas buscavam aprofundar os princípios raciais e ideológicos da visão nazista. As mais infames foram as experiências feitas por Josef Mengele em Auschwitz, que utilizou gêmeos, crianças e adultos de forma inumana e que também coordenou experiências sorológicas em ciganos. Tal como também fez o Werner Fischer, para determinar como as diferentes raças resistiam a diversas doenças contagiosas. As pesquisas desenvolvidas por August Rischer, da Universidade de Istanbul, tentaram confirmar a pretensa inferioridade racial judaica. Outras experiências repugnantes tinham por meta facilitar os objetivos raciais nazistas, como uma série de experiências de esterilização realizadas principalmente em Auschwitz e Ravensbrück. Lá, os cientistas testaram diversos métodos com o objetivo de desenvolver procedimento eficaz e barato de esterilização em massa de judeus, ciganos e outros grupos considerados pelos nazistas como racial e geneticamente indesejáveis. No dia 6 de junho de 1944, conhecido como o Dia D, como parte de uma operação militar massiva, mais de 150 mil soldados das forças aliadas desembarcaram na França, a qual foi libertada dos nazistas no final do mês de agosto. No dia 11 de setembro de 1944, as primeiras tropas dos Estados Unidos da América entraram na Alemanha, um mês após as tropas soviéticas haverem cruzado sua fronteira oriental. Em meados de dezembro, os alemães lançaram um contra-ataque,
fracassado na Bélgica e no norte da França, conhecido como a Batalha de Bulge. As forças aéreas aliadas atacaram instalações industriais nazistas, tais como a que havia sido instalada no campo de Auschwitz. Muito embora nunca tenham tentado destruir as câmeras de gás lá instaladas. Os soviéticos iniciaram uma ofensiva no dia 12 de janeiro de 1945, libertando então a Polônia e forçando a Hungria, país membro do eixo, a se render. Em meados de fevereiro de 1945, os aliados bombardearam a cidade alemã de Dresden, com a morte de 35 mil civis. As tropas norte-americanas cruzaram o rio Reno no dia 7 de março de 1945. A ofensiva soviética final, iniciada no dia 16 de abril de 1945, permitiu que as tropas soviéticas cercassem Berlim, a capital alemã. No dia 30 de abril de 1945, enquanto as tropas soviéticas abriram seu caminho até a chancelaria do Reich, Hitler cometeu suicídio. No dia 7 de maio daquele mesmo ano, a Alemanha rendeu-se incondicionalmente aos países aliados do Ocidente, na cidade de Reims, e no dia 9 de maio, aos soviéticos em Berlim. Em agosto, a guerra que continuava em andamento no Oceano Pacífico terminou imediatamente após os Estados Unidos lançarem bombas atômicas sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, matando 120 mil civis. O Japão rendeu-se formalmente no dia 2 de setembro. A Segunda Guerra Mundial resultou em cerca de 55 milhões de mortes de seres humanos em todo o mundo. Ela foi o maior e mais destrutivo conflito na história da humanidade. Como resultado da Segunda Guerra Mundial, estima-se que 55 milhões de pessoas morreram em todo o mundo. Na batalha, os Estados Unidos tiveram 292 mil vítimas e 139 mil desaparecidos em combate. A União Soviética teve 8 milhões de vítimas e outros 4 milhões de desaparecidos. Já na Alemanha, teve 2 milhões de vítimas e 1 milhão de desaparecidos. Na China, teve 1 milhão de vítimas e 115 mil pessoas desaparecidas. No Japão, teve 1 milhão de vítimas e 810 mil pessoas desaparecidas. Na Grã-Bretanha, teve 397 mil vítimas e 90 mil desaparecidos. Off the right leg. Another form of extermination employed was asphyxiation by lethal gases in enclosed trucks or vans.